Boa noite a todos. Uau!
Vamos nos aconchegando para iniciarmos os trabalhos desta noite. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. Que todos possam se sentir acolhidos. Que Jesus esteja conosco nesta noite para mais uma explanação. E para darmos início, então, vamos ler um texto do livro Caminho, Verdade Viva e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto diz assim: cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. E costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos, no íntimo, santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Para darmos continuidade, então, já iniciamos a noite com uma reflexão sobre o cuidado conosco mesmo, e creio que aqui todos hoje buscam por isso, né? Então vamos fechando os nossos olhos, os olhos do corpo físico. Vamos deixar as atribulações do nosso dia lá fora. O dia foi puxado para muitos de nós. Tivemos percalços, alegrias, obstáculos. Mas agora vamos viver no aqui e no agora. Para a explanação dessa noite, que Jesus esteja com a nossa palestrante, que esteja também nos abençoando, que esteja nos amparando, para que estejamos aqui, verdadeiramente presentes,
de corpo, alma, espírito, de coração aberto e mente aberta, para que possamos absorver daquilo que precisamos, para que possamos compreender daquilo que precisamos, e nem sempre é aquilo que queremos, mas que estejamos abertos para receber. Muito obrigada a toda a espiritualidade luzeira, que nos acolhe, que nos ampara nos trabalhos desta casa. Que estejam conosco também, nos abençoando, nos intuindo, nos acolhendo. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. E hoje conosco a Dani, com a palestra sobre perispírito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria imensa, enquanto estudante da doutrina desta casa espírita, com muita gratidão, eu agradeço pela oportunidade do serviço. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o perispírito. E como bibliografia básica, nós temos a obra Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, o livro Pensamento e Vida, Perispírito de João Sérgio Céu, e principalmente o livro A Gênese e as palestras do Haroldo Dutra Dias. Esse QR Code, para quem tiver celular desligado na palestra, se vocês apontarem ali, tem 3 palestras, irá direcionar para 3 palestras bem interessantes, do Divaldo e do Jorge Alahá, sobre este tema. Esse QR Code eu vou repetir ele no final da palestra, eu vou deixar disponível para quem tiver interesse. Por que estudar o perispírito? Então, temos 2 razões para estudar este tema. A primeira é uma orientação do Espírito de Verdade, e que foi ditado e está no Evangelho segundo o Espiritismo. E numa parte muito bonita, porque fala sobre Cristo Consolador, este Espírito benevolente orienta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O nosso corpo perispiritual precisa ser conhecido. E por que ele precisa ser conhecido? Porque há uma relação íntima do perispírito no nosso corpo físico. Eu já vou colocando alguns termos, mas daqui a pouquinho nós vamos estabelecer alguns conceitos básicos para avançarmos no conteúdo. Este corpo, ele se irradia. Ele é expansivo, ele está além do nosso corpo físico. E é por ele que nós nos comunicamos e nem percebemos. A relação do perispírito desenvolve, portanto, ou desempenha um papel ponderante, determinante, importante no organismo. Algumas coisas acontecem no nosso perispírito e refletem no nosso corpo físico. E mais, entre encarnados há uma relação desse corpo. Mas entre nós encarnados e nós todos desencarnados que aqui estão, também há uma relação. Tudo através do perispírito. Então, me parece que são bons motivos para que possamos avançar no conhecimento deste tema. Vamos estabelecer 3 objetivos, então. O primeiro, compreender a natureza do perispírito. O segundo, o conteúdo do que é feito e a correlação com a nossa existência corporal. E o terceiro, avaliarmos, a partir desse conhecimento,
nossa postura em tempos de transição planetária. Esse é o principal objetivo desta noite. Que saiamos daqui conscientes do que nós podemos fazer para melhorar toda a humanidade nesta etapa tão importante de transição planetária. E o perispírito tem tudo a ver com isso. Eu preciso fazer uma mudança aqui de concepção. Nós não temos um vocabulário preciso e completo para trabalharmos alguns assuntos espirituais. Tudo o que eu falar aqui esta noite está na doutrina espírita, tá? São obras, aquelas que nós citamos inicialmente, ali está a fonte de tudo o que eu vou colocar aqui. Mas a própria espiritualidade superior nos alerta que o nosso vocabulário é incompleto. Isso está na questão 28. Não, trago aqui apenas como referência de fonte. Por isso, que quem for procurar sobre este tema no YouTube vai encontrar muita coisa, mas que não tem correlação com a doutrina espírita. Tá? Então, esse é um alerta. E além de termos um vocabulário incompleto, as palavras que possuímos, por vezes, confundem pelo seu alcance. A espiritualidade também fala. Na questão 139 do Livro dos Espíritos, eles inclusive chamam a nossa atenção, e essa eu vou ler. Ela diz assim, ó: alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Kardec aqui está identificando que o termo alma, por vezes é usado para uma situação, por vezes é usado outra, e isso causa confusão. E olha o que os espíritos benfeitores respondem. Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Né? Então, se há falha de compreensão, não é por culpa da espiritualidade superior, mas sim das nossas limitações, inclusive de vocabulário. Antes de nós avançarmos, vamos apenas estabelecer uma certeza de que o perispírito não é um assunto da doutrina espírita. Nós vamos encontrar em outras religiões, vamos encontrar em outros segmentos, estudiosos, filósofos, cientistas que falam sobre este tema, mas com outros termos. Aqui nos importa trazer essa passagem da transfiguração de Jesus Cristo, porque é uma leitura com os olhos da doutrina espírita deste evento maravilhoso que ocorreu, que foi a transfiguração do Mestre Jesus. Quando, isso está em Lucas, ele, falando da transfiguração do Mestre, ele diz assim, com o vocabulário da época, do que era possível à época: eis que estavam falando com ele 2 varões, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Quando Lucas descreve, lógico, isso traduzido, né, para o nosso vocabulário, apareceram em glória, é porque Moisés e Elias, quando encontraram Jesus, eles já estavam desencarnados. Eles já estavam aparecendo e conversando com o Mestre, que também estava transfigurado fora do corpo físico, todos com os seus perispíritos. Então, por isso, a doutrina espírita ela corrige uma interpretação que diz assim, quem tem vista psíquica, os médiuns, vê espírito, não vê o espírito, vê o perispírito. E nós vamos estudar por que se vê de tal e qual forma o perispírito.
quando Moisés e Elias apareceram em glória, foram os seus perispíritos que apareceram, porque eles já estavam desencarnados, para conversar com Jesus sobre os momentos derradeiros da sua existência. Então não é algo da doutrina espírita, tá? Vamos começar então com os conceitos. Agora começamos a construir o início. Vocês estão vendo esta imagem? Que contém um ramo, contém folhas, contém um fruto. Esta imagem, ela está no livro, o Livro dos Espíritos. Após a introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos um outro capítulo chamado Prolegômenos, e que é uma introdução mais especial, porque espíritos da envergadura de João Evangelista, de Santo Agostinho, desenharam essa imagem, e dentre alguns pontos essenciais da doutrina espírita, nós vamos pensar este porque diz respeito ao nosso assunto de hoje. Olhem a sabedoria e a delicadeza da espiritualidade para explicar algo que é tão difícil, porque é imaterial, a gente não pega, né? E assim eles ditaram para Allan Kardec. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. É um assunto tão efêmero que a espiritualidade tem que trazer para a materialidade alguma coisa que possa representar o corpo e o espírito. E aí começa. O corpo é a cepa, o tronco. O espírito é o líquor, a seiva. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago, o fruto. E aqui nós podemos refletir, existe tronco sem seiva? Não. Existe corpo sem espírito? Não. O tronco, ele é longo. Cada folha, cada fruto vai ser uma existência, mas o tronco é um só. Né? Que lindo. Aí a espiritualidade já nos coloca uma referência à alma ou espírito ligado à matéria. Todas as vezes que nós utilizarmos aqui o termo alma, quer dizer espírito ligado à matéria. Quando o ser está encarnado, nós falamos alma. Quando ele desencarna, espírito. Tá? O homem que intensencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. É fundamental estar encarnado para desenvolver o espírito. É fundamental. Não quer dizer que no mundo espiritual não há desenvolvimento. Apenas quer concluir que é necessário termos a vivência do corpo para poder concretizar, muitas vezes, conhecimentos obtidos lá no mundo espiritual. E nós já vamos ver por quê. Bom, já sabemos que a alma a gente está encarnado, o espírito está desencarnado, mas e a nossa realidade de atmosfera agora? Termos essenciais também para compreendermos o conteúdo. O primeiro, é fácil, são termos bem fáceis, mas nós temos que ter clareza, porque o nosso vocabulário, aquela questão anterior que foi colocada. Fluido cósmico universal. É, como já foi demonstrado, essa é uma transcrição literal da frase, não foi demonstrado ainda. O que é o fluido cósmico universal? A matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva, é onde se modifica e se transforma e temos essa variedade de corpos da natureza. Este fluido cósmico universal se apresenta de duas formas: etérea
ou materializado. Quanto mais próximo da pureza, mais etéreo. Quanto mais distante da pureza, mais materializado. No estado etéreo, o fluido cósmico não é uniforme. Massa de bolo é uniforme, igualzinho. O fluido possui inumeráveis estados. O que nos interessa aqui, que é o que vai fazer relação com o corpo físico, se chama fluidos espirituais. São um dos estados do fluido cósmico universal. E é neste fluido que respiram os espíritos. É a atmosfera dos espíritos. E é neste fluido, especificamente este fluido, que é o veículo do pensamento. O ar é o veículo do som para nós. O fluido espiritual é o veículo do pensamento. E é por isso que ele nos impacta, porque estamos todos aqui. Fluido cósmico universal. Espírito, então, estabelecemos que é o princípio inteligente do universo, e alma, o espírito encarnado. Vamos fazer uma analogia simples, tá? Essa ideia foi do Jorge Alahar, palestrante. Eu achei sensacional porque começa a materializar um pouco melhor algumas ideias. Se nós tivéssemos uma caneta, o plástico externo dela é o nosso corpo físico. O plástico interno é o perispírito. E a tinta é o espírito. Tinta tem forma? Tem a forma que o plástico interno der. Se o plástico interno for uma bola, é esta forma do espírito, porque ele não tem forma. Mundo BIC, respeitar os direitos. Achei sensacional, né? Facilita. Então vamos lá, de onde vem essa palavra perispírito? Peri, grego, quer dizer em torno. Invólucro semimaterial do espírito. Ou seja, quando o espírito vai encarnar aqui na Terra, vamos manter isso, ele é revestido por algo. Pelo perispírito. Em nós, ele serve inclusive de laço intermediário entre o nosso espírito e a nossa matéria, o nosso corpo. Mas, olha que interessante, nos espíritos é o corpo deles. É o corpo fluídico do espírito. Então, nós já vamos construir algumas ideias com essa nossa linha de raciocínio. Nós temos no corpo aqui, se nós pegarmos uma criança, ela talvez tenha um pouco de dificuldade de ver todas essas partes. Nós falarmos que há um sistema esquelético, um sistema muscular, cardiovascular, nervoso, linfático, tudo no corpo. Isso tudo forma o corpo. Então, se isso tudo forma o corpo, como é que se forma o perispírito? É claro que tem várias partes, não é uma parte só. E a imagem que eu vou colocar aqui é só ilustrativa, só para nós materializarmos, mas não quer dizer que seja especificamente assim. Então vamos lá? O espírito, que é a inteligência, vem com várias partes que nós vamos chamar de perispírito, que para a doutrina espírita tem o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etéreo. Nós vamos avançar nisso, mas para sabermos desde já, o corpo mental aqui está em verde, manda em tudo. É de lá que vai sair toda a informação. O corpo espiritual é o espírito. O corpo etéreo tem a vitalidade. Nós vamos receber um corpo com um tempo certo de duração do corpo físico, e é no etéreo que vai estar esta informação. E aí, o corpo físico, o corpo etéreo representa o corpo físico. Tá? É para tentarmos entender que não é algo estanque,
que é sim plástico, é fluídico e compõe-se de diversas partes. Bom, já sabemos que existe um perispírito, né? Mas olha, Kardec, a pergunta que ele fez na 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Kardec, e isto serve para quem tem mais de 50 anos, só codificou a obra depois dos 50. Era um homem maduro, lúcido, inteligentíssimo. E ele utilizou um método de pesquisa que vai utilizar, é o experimental, tanto o indutivo como o dedutivo. O que quer dizer? Ele via e ele já não colocava ideias nas coisas, ele queria entender a verdade. Então, quando ele diz assim, nenhuma cobertura tem como pretende alguns, é porque alguns diziam, não há, não existe isso. Ou ele está envolto, como dizem outros, em algo. E aí, os espíritos superiores de envergadura de Santo Agostinho ditaram a resposta, que é qual? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, ou seja, os médiuns que possuem vista psíquica vê um vapor vaporoso. Mas, continuamos, ainda bastante grosseira para nós. Os espíritos que se enxergam é como se estivessem enxergando um corpo como o nosso, de tão grosseiro que é aqui, né? E aí ele complementa. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Existe, então, o perispírito, que envolve o espírito, que justamente é um envolvimento do espírito, por uma substância. Mas aí vamos lá. Qual substância? Né? Dentro da minha limitação de estudo, eu encontrei que não é nenhum elemento da tabela periódica. Não adianta. Não é. Mas o que é? Aí, no livro Evolução em Dois Mundos, nós encontramos a seguinte frase. Elementos atômicos mais complicados e sutis. Atômicos, átomos, mais complicados e sutis que os que estão no conhecimento da atual fase da ciência. Aquém do hidrogênio e além do urânio, pensa algo além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. É diverso do que nós temos aqui no planeta. Engrandece-lhe a série estequiogenética. Estequiogenética é a ciência que estuda o desenvolvimento e evolução dos elementos químicos. Ou seja, André Luiz está explicando que não é uma substância conhecida dos homens. A nossa ciência, que se ocupa da materialidade, não possui meios, e também porque pouco se volta a isso, de identificar esta substância. E tem algum problema nisso? Eu entendo que nenhum, porque muito pouco é conhecido do nosso universo. Haroldo Dutra Dias fala um pouquinho sobre isso, de que o nosso nível de conhecimento científico ainda é muito infantil. Pouco se conhece do universo. 4% foi uma informação citada. O resto não se sabe do que é composto. Não tem problema saber, não saber, né? Natureza. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. O fluido cósmico universal está no universo inteiro, em tudo. Mas cada atmosfera de cada planeta possui uma composição que vai ser diferente um do outro. E é dessa atmosfera que o corpo irá retirar os seus elementos para formar o seu perispírito. Logo, cada perispírito em cada orbe
possui uma natureza. Se for sair do planeta e ir para outro com esta roupa, com este perispírito, não vai conseguir ir. Não vai conseguir elevar-se. Terá que trocar de perispírito. Quando há elevação do espírito, há a troca do perispírito, que segundo a Gênese, me parece que é, desculpem, eu não me recordo qual é a doutrina, fala que é na velocidade de um relâmpago a troca. É como o nascimento, um pouquinho mais rápido. Forma. Qual é a forma, então? O invólucro semimaterial do espírito, o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O espírito modela o seu perispírito, a depender do grau de desenvolvimento moral e da sua inteligência. Os espíritos que já possuem um grau melhor de evolução moral irão se apresentar com o perispírito que melhor o represente. Por exemplo, a mentora do Divaldo se apresenta a ele, pelo seu perispírito, como uma religiosa. Mas ela teve várias outras vidas, ela poderia se apresentar de várias outras formas. Mas ela molda para se apresentar a ele com aquela existência que melhor representou a sua vida. E assim nós podemos aplicar em outras situações. Todo espírito consegue se modelar a seu bel prazer? Não. Depende do grau de evolução moral e da sua inteligência. Tá? E ele fica encerrado no corpo? Não, também. Ele fica em torno do corpo e ele se irradia. O perispírito não é encerrado no corpo como uma caixa. Ele é expansivo pela sua natureza fluídica e irradia-se e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Gravem isso, porque é nesta atmosfera que irão ocorrer muitos fenômenos que estão impactando, inclusive nos dias de hoje, na própria natureza, em todo ser, em todos nós. É essa atmosfera que está aqui ao redor do nosso corpo. Então ela se irradia. Ela é fluídica, ela é sutil. Este corpo, ela, não ele, né? Se irradia. Posicionamento. Só para que possamos entender, se o perispírito se irradia por todo o nosso corpo, onde é que está o nosso espírito dentro de nós? E essa é uma pergunta que Allan Kardec também fez, que é a questão 146. A alma tem no corpo, a alma é espírito encarnado, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Não tem. A espiritualidade superior, ela é objetiva. Não. Vírgula, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Não tem aonde o espírito estará, mas naqueles que pensam muito na cabeça e no coração daqueles que sentem muito. Essa resposta, ela é complementada, porque Kardec fez a seguinte pergunta em seguida. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais.
O princípio vital, é importante nós não confundirmos com os termos anteriores, porque a vida, que é aquilo que nós colocamos no corpo etéreo, é a vida que é composto esse corpo, que nós temos ela certa, que servirá para o tempo que nós precisamos aqui estar. Com base nisso, se a alma não tem lugar, me vem um pensamento de reinterpretação desta parte do Evangelho. E olhem, os senhores, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Onde está o teu coração, o teu espírito? Em que parte do corpo que nós estamos colocando o nosso espírito, né? Muito bem. Então já vimos as 3 partes do perispírito: corpo etérico, corpo espiritual, corpo mental. Temos diversas classificações que eu trago apenas para fazer jus à literatura que nós pesquisamos. Mas o que é mais importante é nós avançarmos um pouquinho. O corpo mental é o envoltório da mente, a mente espiritual. E preside a formação do corpo espiritual. Por isso que eu disse que aquela parte em verde era enorme, porque sim, ele está determinando como vai se formar o perispírito, como vai se formar o corpo físico. Não vamos confundir. Não é o meu corpo físico que dá forma ao perispírito. É justamente o contrário. É o meu perispírito que dá forma ao meu corpo físico. Por isso que numa outra analogia de uma palestra de Jorge Alahá, ele fala, se a forma de bolo está amassada, o bolo sai amassadinho. Se o meu perispírito está doente, o corpo estará doente. E às vezes o perispírito, sim, apresenta doenças. E que vão se refletir no corpo físico. Ora por expiação, né? Jorge Alahá faz um questionamento tão interessante. Se lá no mundo espiritual nós escolhemos o corpo perispirítico, digamos assim, e no livro Nosso Lar há uma passagem onde uma cidadã de Nosso Lar, ao reencarnar, ele vai até uns técnicos escolher o seu corpo. E o seu corpo estava num molde, digamos assim. E ela vê aquele corpo lindo e diz, eu não quero. E ele brinca até, nossa, até lá as mulheres não se contentam. Não é isso. É que a prova da beleza é dificílima. E esta irmã já tinha reprovado várias vezes. Ela não queria mais. Ela precisava avançar na sua evolução. E olha o questionamento que o doutrinador faz. Se foi escolhido aquele corpo, e você modifica-o, como é que você vai alcançar o teu objetivo do planejamento feito lá? Se o teu nariz era para ser tortinho, tinha uma razão espiritual. Vamos olhar isso com os olhos da espiritualidade. Nada contra. Nada contra nada, né? A doutrina espírita é muito aberta, mas é um questionamento necessário a ser feito, né? Até para aceitação. Os adolescentes não se aceitam, isso é natural, mas tem que ter uma razão para ter vindo assim ou assado, né? Primeiro objetivo então alcançado, compreender a natureza do perispírito. É um produto do fluido cósmico, é uma condensação desse fluido em torno do foco da inteligência ou alma. A sua natureza depende do grau de adiantamento moral, é plástico, é fluido, é etéreo e ele irradia. Vamos tratar agora do porquê que a atmosfera do perispírito é tão importante com um caso prático, tá? Na doutrina, nos livros, nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, com casos práticos eles nos ensinam teorias. E esse é um deles, muito interessante. É o capítulo 31
nós temos Narcisa e nós temos um espírito que estava em desequilíbrio, que chegou aos portões da colônia espiritual Nosso Lar. E aqui é interessante a delicadeza da espiritualidade para nos ensinar algumas coisas. A primeira delas, pouco importa as palavras bonitas que alguém diga. Nós aqui não sabemos quem está mentindo, porque as palavras podem ser suaves, lindas, fáceis. No mundo espiritual, não se consegue mentir, porque o perispírito dá a conhecer a verdadeira natureza. Se o ser está iluminado, ele irradia luz. Se ele não está iluminado, ele é opaco. Não tem como mentir. Um doutrinador dessas palestras, que eu fiz a indicação, disse assim: nós vamos pegar agora todos os celulares da plateia, tirar as senhas e colocar aqui no painel, e vamos ver o que a gente anda vendo. Né? Isso é o perispírito, não tem como esconder. Não tem como colocar senha para que você não saiba o que eu estou verdadeiramente sentindo. E é a história desta enferma. Ela foi até os portões do Nosso Lar e com palavras pedia socorro, me ajude. Mas aí, os trabalhadores, Narcisa, ao chegar lá e ver aquele perispírito, observaram manchas escuras, 58 ao redor do perispírito desta irmã. E essas manchas são imagens mentais que o seu superior, a exemplo de um holograma, identificava exatamente cada história de cada ponto. E pasmem, ela era uma criminosa. A atmosfera espiritual dela não negava, as palavras tentavam convencer de que ela era boa. Não era, ela era muito ruim. Ela tinha sido médica, ginecologista, e ela tinha tirado a vida de 58 bebês ao nascerem. Não é aborto, ao nascerem. Então, o espírito superior que conseguia ler cada um desses pontos via imagem mental, ele disse, depois que ela pediu socorro: não é isso que se observa da fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Tudo o que fizermos vai ficar registrado. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. O remorso é o início de uma mudança. Ele é necessário. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem de uma irmã que está numa casa da paz, eu acho que é no umbral, que é um posto de socorro dos espíritos no umbral, e ela fala: a nossa dificuldade é que os espíritos nem sabem que estão doentes e acham que são saudáveis. E é difícil tratar quando a pessoa não sabe que está doente ou não aceita. Esta irmã não identificava nem o remorso dos 58 vidas que ela tirou. Vidas que precisavam encarnar, precisa do corpo físico. E aí, a delicadeza do ensino espiritual. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, mas é um poder que irradia. Quem tem virtude, irradia. Não precisa de eu ficar dizendo como eu sou virtuosa, não é assim que funciona. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo que o pensamento se fotografa no nosso perispírito. Que essas imagens fluídicas, elas refletem no nosso perispírito. E aqui começamos a entender a nossa relação com o mundo espiritual. O que eu estiver refletindo no meu perispírito, que é fruto do meu pensamento, se eu passei o dia pensando em fazer o bem, o que é que está refletindo o meu perispírito? Fazer o bem. O que é que eu vou atrair com este pensamento? Segundo o princípio da afinidade, eu vou atrair os meus iguais. A afinidade consiste na semelhança, identidade, conformidade de gostos, interesses. A sintonia passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade.
A sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia, que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. No Espiritismo, o princípio de afinidade é usado para explicar as conexões entre os encarnados e também entre estes e os desencarnados, com base nas vibrações mentais e emocionais. Espíritos de pensamentos semelhantes são atraídos uns aos outros. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo faz referência sobre uma nuvem de testemunhas a nos rodear, advertindo-nos quanto à condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. Se nós tivermos a seguinte dúvida: como é que eu faço para não ter espíritos inferiores na minha presença? A resposta agora é simples. Se é pelo princípio de afinidade e sintonia, as ondas do rádio ali que eu estou sintonizando é que vão dizer quem são as minhas companhias. Ou, Haroldo também traz este exemplo, em uma das, Haroldo Dutra Dias, o palestrante, traz um dos exemplos, que ele reza, ele faz orações 4 vezes ao dia. Mas não são orações convencionais, 30 segundos de mentalização na ordem superior, em espíritos benevolentes, no bem em Jesus Cristo. Quem é que vai ser a companhia espiritual do Haroldo? Não pode ser alguém que não goste de orar, né? Não faria sentido. Muito bem. Então, meus caros, precisamos cuidar do que pensamos e do que sentimos, porque vamos fazer correntes com isso. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo o princípio de afinidade. No fluido espiritual, o veículo dos pensamentos, é que nós estamos aqui transmitindo pensamentos de todas as ordens. Transmitindo, assimilando e formando correntes. Elos de bem ou não. O reflexo mental mora no alicerce da vida. São diversas obras que explicam dessa forma. Se essa nossa atmosfera está refletindo o que estamos pensando a cada segundo, e não é possível mentir, então precisamos cuidar do que estamos irradiando, emanando. E é aqui que começam as nossas, os nossos compromissos com a humanidade neste período de transição. Nós irradiamos e todo pensamento, tudo que está no fluido espiritual gera resíduos. E esses resíduos podem ser bons ou ruins. Lá na colônia espiritual, nosso lar, a ambiência é de elevação, é de auxílio ao próximo. Não cabe mentira. Ao menor sinal de mentira, o perispírito atesta. Não cabe. Qual é a atmosfera moral do nosso lar? De elevação. Entretanto, no umbral, qual é a atmosfera fluídica daquele local? Não se faz necessárias as palavras. O pensamento se exterioriza pela irradiação existente no local. Nós estamos, sim, irradiando, produzindo resíduos, nos conectando o tempo inteiro. Por isso que os locais que frequentamos fazem nos sentir bem ou não. Esta casa espírita faz nos sentir bem, porque aqui nós estamos irradiando pensamentos de bem, né? Então é sentindo, é mentalizando, é falando, é agindo. Desta forma estamos nos sintonizando e os nossos recursos mentais estão sendo utilizados.
Vamos ver que atmosferas estamos fazendo dentro das nossas casas. Os meus genitores e a minha avó sempre diziam: cuide das palavras dentro de casa, elas têm poder. Mas a gente não entendia direito. Como assim tem poder? Tem. Porque as palavras, hoje entendendo, interpretando isso, estão sendo transmitidos por esse veículo. E nós estamos criando imagens mentais dentro do nosso lar, né? Que vão gerar resíduos. Então, essa questão eu vou apressar um pouquinho. Já vimos que os espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. De bem, espírito puro, nós ainda não chegamos lá. Só Cristo, né? Mas estamos a caminho. E a espiritualidade superior detecta isso em nós, a nossa vontade de mudar. Então vamos procurar incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando, amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E com as nossas ondas mentais vão alcançar regiões felizes da espiritualidade e vamos despertar amor nos nossos guardiões. Quando nós nos paramos para orar, é isso que nós estamos fazendo, refletindo no nosso perispírito, aquela emanação de amor, de elevação, e a espiritualidade vem e nos auxilia. E hoje eu recebi um conselho maravilhoso: se você não está conseguindo rezar, parar e meditar, coloque uma música. Coloque aquela música calma, tranquila, suave, ou a prece de Francisco de Assis cantada várias vezes para elevar a tua vibração e melhorar a tua sintonia. Se nós não estamos conseguindo rezar, é porque a nossa sintonia também não deve estar nas mais adequadas. Precisamos melhorar, nos sintonizar com a espiritualidade superior. E a música, essa prece de Francisco de Assis, ela tem esse poder. Se nós estivermos, todos nós, com a nossa atmosfera perispirítica, digamos assim, um pouquinho não muito adequada, não nos preocupemos. Por quê? Não nos preocupemos que não tem solução. Deixa eu corrigir. Vamos nos preocupar, com certeza. Mas tem como melhorar, tem como corrigir, tem como refazer. Acima de tudo, tem de amor intenso um para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se o nosso perispírito, o perispírito dessa irmã, que está tão danificado pelos crimes cometidos, como é que ela vai resgatar? No amor. Se ela errou enquanto profissional, ela vai acertar, ela precisa acertar. E assim cobrirá uma multidão de pecados. Então, o segundo objetivo alcançado. E eu vou ter que apurar um pouquinho. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha ponderantemente papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos. Mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Meus caros, eu vou passar um pouquinho aqui. Tinha um pouquinho mais de coisas para mostrar. Mas vamos avançar pelo horário. Resumindo, a energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. Tomemos controle do nosso pensamento e do nosso sentimento. Tudo mudará. Em épocas de transição planetária, nós vamos ver notícias ruins, notícias de guerra. A nossa postura, e essa era uma mensagem que eu queria trazer antes,
é de que não vamos alargar o campo do mal. Isso está no Evangelho. Quanto mais você falar do mal, mais alimentar o mal, mais ver imagem terrível, isso alarga o seu campo. A nossa postura de espíritas é, diante de tantos desequilíbrios, mentalizemos para que Jesus Cristo alivie. A postura é outra. Se eu vou atrás de imagens em jornais, no WhatsApp, recebo notícia ruim e dou importância e atenção e não faço uma oração para quem está em guerra, a minha postura tem que ser de caridade. E a caridade quer dizer mudar inclusive a energia do meu pensamento. Se aqueles países estão em guerra, oremos. Oremos por eles. Muito bem, como parte final então, apenas dizer que a maneira como olhamos para as coisas é que mudam o sentido delas. E aqui eu trago um poema, A Pedra. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o campônio cansado da lida dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista recebeu a mais bela escultura, concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a pedra. O problema não é a internet, não são as redes sociais. É o que a gente faz com elas. É como a gente trata elas. E o quanto elas nos dominam. Porque eu tenho que dominar o meu pensamento e o meu sentimento. Muito obrigada. Eu vou só ler a mensagem final, que é de Joana de Ângeles. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, a vida adquiriria cor e utilidade. Enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se aceitando os desafios naturais. Toda hora vazia ao bem e à caridade traz vida, cor e utilidade à nossa existência. Muito obrigada. Desculpa o horário. Obrigada, Dani, pelas falas, pela fala da noite. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui reflexivos e com esta última imagem especial em pensamento. E vamos nos encaminhando para a segunda parte do trabalho de hoje. Nós vamos então para o passe coletivo, diminuindo a intensidade das luzes na sala. Os trabalhadores também irão se posicionar. E fica o convite para, neste momento, fecharmos os olhos do corpo físico, sentarmos de uma forma confortável na cadeira. Para que a gente possa, em meio às atribulações, aos pensamentos com a palestra da noite, acalmarmos os pensamentos, acalmarmos o nosso corpo físico, a ansiedade do porvir. E nesse momento, em conjunto, vamos imaginando uma redoma de luz enorme, de diversas cores, nos tomando
nos preenchendo, fechando algumas feridas, acalmando outras. Para uns, talvez seja uma cor verde, trazendo curas. Para outros, talvez uma luz mais azul, trazendo proteção. Para outros, o rosa. Para alguns, o dourado. Cada um na sua individualidade, recebendo aquilo que precisa e que talvez nem fazia ideia de que precisava. Vamos agradecendo em meio a tudo isso, enquanto todo o processo acontece. A espiritualidade luzeira desta casa, que aqui nos acolhe, que nos instrui, que nos orienta, que nos conduz. Agradecendo ao anjo guardião de cada um, por tanta proteção e amparo. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso maior exemplo de amorosidade, de acolhimento e bondade. Aquele que recorremos nos momentos de desespero e que estamos aprendendo a também a recorrer nos momentos de agradecimento. Muito obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos, por nos acompanhar todos os dias, mesmo naqueles dias em que não estamos tão bem, que os nossos pensamentos não estão numa frequência tão boa, mas você permanece do nosso lado. Muito obrigada, Deus, pela criação, por nós, pela nossa existência. E aos poucos, o trabalho vai se finalizando e vamos nos sentindo cada vez mais preenchidos. E que possamos levar um pouquinho desta luz que absorvemos aqui hoje aos nossos familiares que estão em casa nos aguardando, as pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho, porque todos nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos.